Fala, gente, estamos começando mais um compacto transmitido aqui pelos veículos de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela rede Super de televisão. É sempre um prazer toda quinta-feira pararmos esse tempo para estarmos juntos e mergulharmos mais e mais na presença de Deus, na graça de Deus. Aproveita, você que está me acompanhando agora, pega esse link e envia para pelo menos aí umas 10 pessoas, joga no grupo da família, dos amigos. Se você me acompanha pelo YouTube, pega o link, copia, joga lá no grupo. Se você me acompanha pelas redes sociais, você pode fazer isso também. Vamos juntos adorar o Senhor. O compacto está começando. Deus abençoe você. Vamos para cima em nome de Jesus. Derramou por seu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Visões dos céus, quando estou em tua presença, me revelas teu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. 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 Jesus, levantamos nossa voz, clamamos a ti, Jesus. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo pra tua viva como um rio em mim.
Espírito Santo, Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. A tua glória, pra tua glória. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Sabe, eu convido você nesse dia, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos, levantar suas mãos. Domingo agora, na parte da noite, nós tivemos um tempo tão maravilhoso de adoração, tão maravilhoso aqui, de entrega na presença de Deus. E eu sinto que mais e mais o Espírito Santo tem nos chamado para nos entregarmos, para nos rendermos na sua presença. Sabe, é um tempo de preparação, é um tempo de consagração. Você tem acompanhado tantos levantes, tantos embates. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nesse tempo de levante, de guerra, de batalha espiritual, o que o texto bíblico nos chama em Efésios capítulo 6 é exatamente a estarmos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes. Então eu convido você nesse dia, também nesse tempo de compacto, nesse tempo de adoração, a se entregar na presença do Senhor. Vamos deixar os instrumentos tocarem aqui. Eu convido você, se você ora em outras línguas, se você ora, não sei se em português, em inglês, em espanhol, não sei qual idioma você ora, você que me acompanha, mas eu convido você, se renda ao Senhor nesse dia, se renda à presença dEle, deixe os rios de vida do Espírito Santo tocarem o seu coração, ministre o coração do Pai com as suas palavras, aquilo que vem no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se você está cheio dos rios de vida, se você está cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de paixão pela presença do Senhor, mergulhe fundo nisso, deixe os rios de vida do Senhor te levarem mais fundo, mais fundo, mais fundo, para ser cheio, para ser transformado, ser empoderado. Dias de lutas, dias de batalhas, oh, mas nós temos um rio para mergulhar, temos um rio para termos refrigério da parte do Pai. Podemos nos revestir de graça, podemos nos revestir da presença do Senhor. Oh, como os discípulos ali naquele cenáculo, reunidos em oração, diante das afrontas, diante dos levantes, clamando: Senhor, olha para nós, Senhor, olha para os levantes, Senhor, olha para as ameaças. Oh, estende a tua mão para que enquanto pregamos, milagres sejam feitos, para que enquanto pregamos, teu poder se manifeste. Vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, Senhor. E a tua palavra diz que orando eles, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Reveste-nos com teu poder, para que possamos permanecer diante das ameaças, das afrontas, oh, dos levantes, das trevas. Fecha a boca do leão, fecha a boca do inimigo, cala os inimigos, Senhor. Se levante
e guerreia por nós, teu povo, guerreia por nós, teus filhos. Vem, Senhor, deixa fluir mais, deixa fluir mais. Não temos medo, não temos medo. Se passarmos pelo fogo, o Senhor ali estará. E se passarmos pelas águas, o Senhor ali estará. Nos guardará, defenderá, protegerá. Estamos escondidos, e mesmo que tenhamos que passar pela dor, o sofrimento, não te negaremos, Senhor. Não te negaremos, Senhor. Não retrocederemos, não voltaremos. Firmes em ti permaneceremos, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, vamos compacto, vamos, levante as suas mãos a Ele, levante a sua voz a Ele. Receba vida, fortalecimento nesse dia, fortalecimento nesse dia. Todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, todos vós que precisais de alívio, vinde a mim. Mergulhe no deleite do Senhor. Mergulhe no deleite do Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, manifesta o teu poder, tua graça infinita. Guarda-nos, esconde-nos, protegidos em tuas mãos, Senhor. Somos o teu povo, os teus filhos. Se, Pai, nesse dia levantamos a nossa voz, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor e nos guarda. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos protege de todas as artimanhas, todos os levantes, todas as amarras das trevas. Sim, Pai, oramos nesse dia pela tua igreja, oramos nesse dia pelos teus filhos, por todos aqueles, ó Pai, que vivem nesses dias debaixo de afronta, debaixo de opressão, debaixo de levantes, de perseguição das trevas, de todo tipo de tentativa do poder do inimigo de silenciar a voz da tua igreja, dos teus filhos. Sim, Pai, em nome de Jesus, esconda-nos no Senhor, esconda-nos debaixo da tua presença, encoraja-nos, fortaleça-nos, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Deus, que a experiência do teu Espírito em nós não seja apenas um sentimento, mas como era para aqueles discípulos, poder do alto, para vencer a oposição do mundo e transformar a realidade do mundo à sua volta. Seja assim para nós também a realidade do teu Espírito conosco. Poder para suportar as amarras, poder para suportar as pressões, poder, Senhor, para ir contra toda a resistência ao avanço do teu reino e para transformar a realidade do mundo à nossa volta. Venha sobre nós, ó Deus, dias de glória, dias de avivamento, dias de intensa manifestação da tua graça e presença. É isso que nós pedimos, Pai, é isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em o nome
do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga um amém, digita um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque você sabe, um dos fundamentos do Compacto é exatamente esse, a nossa experiência de igreja online, a generosidade, a contribuição. Não estamos apenas aqui para adorarmos juntos, para termos comunhão, mas também para expressarmos a nossa gratidão a Deus por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. A gente sempre gosta de lembrar para quem está no Brasil, o Pix é a melhor forma de contribuir. Para quem está numa outra nação, use o PayPal. E se você me acompanha aqui da América, dos Estados Unidos, você pode usar então o Cash App, você pode usar o Zelle. Fique à vontade, adore ao Senhor, faça parte desse tempo, continue a investir naquilo que Deus tem feito. Vamos adorar o nome de Jesus para a glória do nome do Senhor, aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Vamos cantar isso, vamos juntos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante isso, bora! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você crê nisso? Estamos de pé. Vamos juntos, declare isso comigo, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso com ousadia, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa,
igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Essa é a nossa declaração, essa é a nossa confissão nesse dia. Estamos de pé firmados naquele que é a rocha inabalável. Vamos compacto, digita aí, declara aí, meu filho. Vamos pra cima, bora igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararão. É isso mesmo, declaramos nesse dia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. Nesse dia, as portas do inferno, a cultura de Roma, esse demônio pagão não poderá resistir ao avanço da igreja do Senhor. Ele já caiu uma vez, ele vai cair de novo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá um brado de louvor ao Senhor nesse dia, pelo amor de Deus. Bota um foguete, um raio, alguma coisa aí. Aleluia, meu filho. Meu Deus, igreja. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor com você aqui no Compacto. Esse tempo maravilhoso, esse culto separado e preparado para você que acompanha a nossa igreja online. Você que é um membro de Lagoinha e nos acompanha online. É um prazer poder parar esse tempo para meditar com você na palavra de Jesus. Eu quero começar hoje uma nova série aqui no Compacto, falando sobre a importância do arrependimento na vida cristã. Eu sei que é um tema que muitas vezes parece tão difícil, né? Um tema que, né, a gente fala assim, poxa vida, Zulado, podia falar um assunto mais empolgante, mas existem tantos benefícios que um cristão pode colher quando ele traz essa prática para a vida dele cotidiana, que eu não poderia deixar de mencionar isso com você aqui durante esse tempo. Então eu começo aqui hoje uma série onde falaremos sobre tanto a importância quanto os benefícios que o arrependimento pode trazer para a vida de um cristão. E eu começo aqui com você lendo em Atos, capítulo de número 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 17, o apóstolo Pedro diz o seguinte: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que ele havia predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Versículo 19 ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que sejam apagados os seus pecados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus, para que ele envie o Messias que foi designado a vocês. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como ele falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Nós sabemos aqui, Pedro está proclamando o evangelho, ele já havia feito isso em Atos capítulo 2, por causa da ocasião do Pentecostes, e agora Pedro havia acabado de levantar aquele paralítico que ficava junto à porta do templo, e a Bíblia diz que, é claro, aquela cura, aquele milagre trouxe uma movimentação muito grande para dentro do ensino na sinagoga. O texto bíblico diz que aquele homem entrando, saltando e louvando a Deus, atrapalhou o culto, e as pessoas começaram a olhar para ele, querendo entender o que estava acontecendo.
E a Bíblia diz que aquele homem, percebendo toda aquela movimentação, ele se escondeu atrás de Pedro e de João. E aí a Bíblia diz que as pessoas se voltam, então voltam-se os olhos para Pedro e João. E Pedro e João dizem: olha, por que vocês estão olhando para nós como se pela nossa própria santidade ou nosso mérito tivéssemos feito levantar esse homem? O texto bíblico diz: não, foi aquele Jesus que vocês o crucificaram. É por intermédio do nome dele que esse homem está em pé, andando e celebrando a Deus entre vocês. E a Bíblia diz que Pedro então começa a discorrer, e ele vai dizer algo muito importante aqui. Ele vai dizer que os israelitas acabaram cometendo aquele pecado porque eles não tinham consciência certa a respeito de quem era o Cristo. Mas ele diz que mesmo não conscientes, o ato deles era contado diante de Deus. Eles haviam cometido um assassinato pregando Cristo na cruz, e agora era necessário que eles praticassem então o arrependimento. Meus irmãos, essa é a primeira verdade que eu preciso compartilhar com você aqui hoje. É que o arrependimento é necessário não apenas quando nós temos consciência de um erro, né? Nós estamos ali cometendo um pecado conscientemente, mas até mesmo quando nós cometemos um pecado que nós não temos consciência dele, mas somos constrangidos pela palavra de Deus ou pelo seu Espírito, é necessário que nós pratiquemos essa virtude, essa disciplina espiritual do arrependimento. E basicamente, o que seria o arrependimento? Arrependimento é tomar um curso diferente. Ou seja, mesmo que as pessoas não soubessem que Jesus era o Cristo, elas o crucificaram, o pregaram na cruz, mas agora conscientes de que ele era o ungido enviado da parte de Deus, era necessário ter uma atitude diferente, uma resposta diferente em relação a ele. Ou seja, tomar um outro caminho, tomar um outro rumo, tomar uma nova direção. Isso é arrependimento. Eu sei que o arrependimento ele pode vir acompanhar de tristeza, ele pode vir acompanhar de lágrimas, ele pode vir acompanhar de um sentimento de humilhação, ele pode vir acompanhar de um sentimento de a necessidade de mudança, mas todo esse sentimento, se não resultar em uma mudança de curso, em uma postura diferente, tudo isso é inútil. Lágrimas não são arrependimento, a tristeza não é arrependimento. O arrependimento genuíno acontece quando nós mudamos a nossa vida. Ou seja, não bastava aquelas pessoas saberem que elas eram culpadas, que o que elas haviam feito havia provocado a morte de Jesus, chorarem, né, se lamentarem, se entristecerem e continuarem agindo da mesma forma. Não, era necessário agora, diante dessa informação, ter uma postura diferente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E Pedro diz aqui então: arrependam-se, voltem-se para Deus e, em primeiro lugar, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrependam-se, voltando-se para Deus, para que, em primeiro lugar, os seus pecados sejam perdoados. Em primeiro lugar, o primeiro fruto que nós colhemos do arrependimento, essa primeira verdade é necessário se arrepender, conscientes ou quando constrangidos pelo Espírito Santo, mesmo de erro que cometemos, sem sabermos que estávamos errados. É necessário se arrepender. Você se torna um cristão, você praticava tantas coisas que você ali não sabia que eram erradas, e de repente o Espírito Santo vem te mostrando e vem te constrangendo. É necessário se arrepender a respeito disso. É necessário confessar esses pecados diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia, mas agora consciente, eu quero mudar de vida, eu não quero mais seguir dessa maneira, eu não quero mais continuar vivendo da mesma forma. É necessário voltar-se para Deus. Arrependimento não é apenas abandonar o erro, mas voltar-se para Deus, voltar-se numa posição diferente. E o texto bíblico diz que o primeiro benefício desse voltar-se para Deus é: temos os nossos pecados perdoados. Olha, é verdade que os nossos pecados foram perdoados por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio daquela cruz, Cristo levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Ele levou sobre ele o pecado que propriamente praticamos. Mas há um meio de nós termos acesso a isso. E o meio de nós termos acesso àquilo que Cristo disponibilizou gratuitamente por nós naquela cruz é através do arrependimento. O salmista diz que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, esse alcançará misericórdia
misericórdia. Confessarmos o nosso pecado a Deus, ele é muito importante, ele é muito importante. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar de toda iniquidade. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas esquecem o outro lado dessa doutrina tão importante, que é o arrependimento. O arrependimento é a porta para nós termos acesso ao perdão dos pecados. Olha só, a Bíblia diz no livro de Hebreus que Esaú, irmão de Jacó, você conhece essa história, quando ele negou o seu direito de primogenitura, vendendo ali por um prato de lentilha, o texto bíblico diz que depois ele chorou arrependido, buscando ter aquele direito novamente, mas ele não encontrou um lugar de arrependimento, ele não encontrou um lugar de misericórdia. Então é possível que, cometendo um pecado deliberado e insistindo, na misericórdia de Deus aí para saldar a dívida desse erro cometido, eu não alcance um lugar de arrependimento. Por quê? Porque eu estou tão comprometido em praticar aquele erro, eu sou tão comprometido em praticar aquele pecado, que talvez eu não consiga alcançar um lugar de arrependimento, transformação, o meu coração se torne tão duro e enrijecido pela prática do pecado, que o Espírito Santo não consiga encontrar em mim, não consiga encontrar na minha vida um lugar de arrependimento, um lugar de transformação. Então eu digo para você, o perdão dos pecados, um dos benefícios que o arrependimento traz é perdão de pecados. Por quê? Porque aquele que se arrepende, aquele que percebe que andava por caminhos escusos e passa agora a andar por caminhos de vida, aquele que andava para longe de Deus, distante de Deus, mas agora se volta na direção dele, clamando por misericórdia, clamando por uma vida transformada, em primeiro lugar, ele experimenta perdão de pecados, o alívio de alguém que percebe, meu Deus, eu estava errado, mas agora eu conheço a verdade, e eu sei que por conhecer a verdade e me voltar na direção de Deus, eu não serei recebido com acusação, eu não serei recebido com condenação, mas serei recebido com graça, com amor. Deus há de perdoar os meus pecados. O segundo benefício que Pedro nos traz aqui, pela prática do arrependimento, é para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, para que venham tempos de refrigério. Gente, o segundo benefício que a vida de arrependimento traz é descanso, refrigério. Quantas vezes nós estamos sobrecarregados e pesados? Pastor Márcio Valadão costumava sempre dizer isso. O que cansa na vida cristã não é o trabalho, o que cansa na vida cristã não é o ministério, o que cansa na vida cristã é o nosso pecado, irmãos. Quantas vezes nós não estamos cansados e sobrecarregados e cheios de peso sobre as nossas costas? Não é pelas responsabilidades que temos, não é por causa da nossa família, não é por causa dos dilemas que enfrentamos, não. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, o apóstolo Paulo deixa isso claro para mim e para você. Não necessariamente o que traz sequidão para o estado da nossa alma são os desafios que enfrentamos. Quando Paulo, ali em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, ele começa a descrever ali os desafios que um cristão pode experimentar por causa da sua fidelidade a Cristo. Ele termina esse momento com um hino de louvor. Aliás, em Romanos capítulo 11, depois de expor ali todo o seu pensamento, Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. É verdade que houve momentos que as lutas e dificuldades, elas entristeceram o coração de Paulo, ele chegou desesperado da sua vida. Sim, é verdade, mas a maior parte do tempo, irmãos, não eram as adversidades externas que tornavam Paulo ali seco, ou tornavam Paulo ali num momento difícil da sua alma. Não, eram os desafios da sua própria alma, eram os desafios do seu próprio coração. E queridos, eu posso dizer isso para você a partir de Jeremias capítulo 17, ou talvez até mesmo do Salmo 1, que uma pessoa que tem as suas raízes postas no lugar certo, mesmo em tempo de sequidão, ela não deixa de dar frutos, as suas folhas não murcham. Irmãos, muitas vezes o que seca a nossa alma, o que nos rouba dos mananciais de vida, é a nossa distância, é o nosso pecado. E não é que Deus se distancia de nós, nós nos distanciamos dele por causa do nosso comportamento pecaminoso, nós nos distanciamos dele por causa da nossa dureza de coração, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e então deixamos de experimentar o quê?
refrigério. Refrigério, o salmista diz: Ele é aquele que faz a minha alma repousar, Ele é aquele que me conduz aos pastos verdejantes, é Ele quem me guia pelas veredas que são justas por amor do seu nome. Ou seja, se falta refrigério na nossa vida, isso talvez seja uma consequência de uma realidade tão simples, que é a falta de arrependimento. Pedro diz: irmãos, se nós queremos experimentar do refrigério da parte de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, de nos voltarmos para Ele. Precisamos reconhecer que estávamos em caminhos errados e voltarmos na direção de Deus. E isso vai trazer perdão para cada um de nós. E em segundo lugar, isso vai trazer refrigério, isso vai trazer paz, isso vai trazer alento, isso vai trazer esperança. Talvez o refrigério que você precisa não esteja num milagre. Eu sei que milagres trazem refrigério. Eu sei que talvez o refrigério que você precisa não está numa nova provisão. Provisões trazem refrigério, sim, mas talvez o refrigério que você precisa não esteja nesse lugar. Talvez o refrigério que você precisa tenha a ver muito mais com a sua alma, tenha a ver com você se voltar na direção de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Não é como diz Tiago capítulo 4, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Ou como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu virei e sararei a sua terra. Irmãos, não existe refrigério sem arrependimento, não existe mudança sem arrependimento, não existe graça e favor da parte de Deus sem arrependimento. E Pedro vai terminar aqui esse texto mostrando que o terceiro benefício que eu e você podemos colher de uma vida de arrependimento é: para que Ele nos envie o Cristo que já foi designado, é necessário que o céu o receba até que chegue o tempo em que Deus há de restaurar todas as coisas, como falou por meio dos seus profetas, dos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras. O terceiro benefício que o arrependimento faz é que ele nos prepara para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou querendo dizer aqui em hipótese nenhuma que é o nosso arrependimento que nos salva, que é o nosso arrependimento que garante a nossa entrada nos céus, que é o nosso arrependimento, que faz com que a gente seja aceito diante de Deus. Não, gente, tudo isso tem a ver com graça, com misericórdia, tudo isso tem a ver com a cruz de Cristo, com a fé depositada em Jesus. Mas você precisa entender o que é que nos prepara, o que faz com que a noiva esteja ataviada e adornada para receber o seu noivo. O que fez com que aquelas 5 virgens prudentes estivessem prontas para receber o noivo? Exatamente a disposição do coração limpo. Mãos limpas, coração puro, como diz o Salmo 24, são elementos necessários para estarmos diante do monte do Senhor. Quem estará no monte do Senhor? Quem vai subir ao seu santo templo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, e o Deus de Jacó lhe fará justiça. Então eu digo para você, nós olhamos para o mundo à nossa volta. Gente, perceba quantas coisas estão acontecendo. Você pode dizer assim: Zulato, mas o mundo sempre teve tragédias, o mundo sempre teve calamidades. Sim, mas nós estamos vendo um aumento dessas coisas. Há um aumento. Depois você pode procurar aí na sua rede social favorita aí, ou no site de pesquisa que você costuma usar. Procure aí de 2023 para cá, o que não tem acontecido no mundo, quantas coisas não tem acontecido, quanta tragédia, quanto caos. Nós não podemos olhar para essas coisas, olhar para o que está acontecendo em Israel, olhar para o que está acontecendo no Brasil e não pensarmos que tudo isso anuncia para nós. Jesus falou: olha, se você quer saber o tempo da colheita, a figueira, ela começa a dar evidências. E gente, o mundo à nossa volta está dando evidências que o tempo se aproxima, que a volta do Senhor é certa. Então eu digo para você nesse dia, como podemos estar preparados para esse tempo, que é o evento mais importante da nossa vida.
Eu sei que muitas mulheres, né, passam uma vida inteira se preparando para o casamento. E o casamento é uma data muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mais importante do que o seu casamento é o dia que você vai encontrar com aquele que comprou a sua alma. Aquele que te redimiu, aquele que te resgatou. E você precisa estar, eu preciso estar devidamente preparado para esse momento. E como podemos? Por meio do arrependimento. Transformação de vida, mudança de vida. Então eu digo para você, irmãos, nós precisamos praticar o arrependimento. Arrependimento precisa acontecer nas nossas vidas todos os dias. O cristão não é aquele que nunca se suja, mas aquele que está constantemente se lavando no sangue do Cordeiro. Aquele que constantemente está buscando uma vida de transformação, de se tornar alguém mais parecido com Cristo. Dos pecados que temos consciência, daqueles que não tínhamos consciência, precisamos nos voltar para Deus. Porque há benefícios, há perdão de pecados, há tempos de refrigério. E é essa a verdade, é o arrependimento que nos prepara para estarmos diante do amado das nossas almas. Vamos orar. Você que ainda não digitou aí o seu pedido de oração, você que tem algo que precisa ser clamado a respeito da sua vida, sua casa, sua família, além dessa verdade do arrependimento que estamos compartilhando aqui nesse dia, escreva aqui nos comentários enquanto eu vou orando. Pode ir escrevendo, escreva o lugar onde você está participando do compacto hoje. E não esquece, gente, de compartilhar essa mensagem, esse culto com outras pessoas que você sabe que acompanham o Lagoinha aqui online, porque esse é um espaço separado exclusivamente para abençoar você que é o nosso membro, você que acompanha a gente através da programação online, ok? Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ajuda-nos a praticarmos, ó Deus, uma vida de arrependimento. Não temos apenas momentos de arrependimento, mas temos uma vida de arrependimento. Uma vida focada, Senhor, na busca do Senhor. Uma vida, Senhor, focada em abandonar os maus caminhos para nos voltarmos para os caminhos do Senhor. Para colhermos as bênçãos decorrentes dessa decisão. Perdão de pecados, tempos de refrigério, e estamos prontos para a volta do nosso Senhor. Deus, eu oro por aqueles que me acompanham nesse dia, aqueles que estão escrevendo o seu pedido de oração nesse momento, ou aqueles que já registraram o seu pedido aqui nos comentários, ó Deus, do YouTube, nos comentários do Instagram, ou de uma outra rede social, ó Deus, que eles têm nos acompanhado. Pai, eu oro em nome de Jesus. Traga resposta, traga alento, traga, Senhor, cura, traga milagres. Senhor, nós clamamos pelo Rio Grande do Sul. Deus tenha misericórdia desse estado do Brasil que passa por tanta catástrofe, tanta calamidade nesse tempo. Traga ânimo e fortalecimento, Senhor, às famílias que perderam alguém, ó Deus, nessa tragédia. Senhor, em nome de Jesus, continua a levantar a tua igreja como um sinal de vida e de esperança para esse tempo, para esse momento, Senhor. E oramos também pelo Brasil. Senhor, nos arrependemos dos pecados da nação brasileira. Senhor, pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pela imundícia desse governo. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pela corrupção, pela sujeira, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelas mentiras e clamamos: salva o Brasil, transforma o Brasil e traga, Senhor, tempos de refrigério sobre a nossa nação. Ó Pai, sobre as famílias que estão nos acompanhando e aquelas que ainda nos acompanharão, ó Deus, durante esse tempo de compacto. Nós pedimos isso juntos aqui e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Não esquece, quinta-feira que vem estaremos juntos aqui para mais um compacto. E você que de repente foi tocado por essa mensagem e você quer tomar a decisão por Cristo, você pode escrever nos comentários: eu decido por Jesus, eu me entrego a Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, porque queremos caminhar com você nessa nova vida, nessa nova esperança. Deus abençoe você e até semana que vem para mais um compacto. Deus abençoe e até lá.